Por que Deus decidiu apertar o botão de reset na humanidade? Quem eram os enigmáticos Nefilins e para onde eles realmente foram? Que conhecimentos proibidos levaram à destruição de uma civilização inteira? Já se perguntou como era possível construir as pirâmides? E se eu lhe disser que essas façanhas podem ser apenas a ponta do iceberg de uma civilização antediluviana avançada? Um mundo de tecnologia perdida, conhecimento proibido e segredos enterrados sob milênios de lodo e mistério. No início de tudo, Deus criou um lugar perfeito chamado Éden. Imagine um jardim mais belo que qualquer coisa que já vimos, onde a natureza estava em perfeita harmonia. Neste paraíso, Adão e Eva viviam em paz total, sem conhecer dor, doença ou morte. Eles podiam passear e conversar com Deus como se ele fosse um amigo próximo. O ar era puro, a água cristalina e todas as plantas e animais viviam em equilíbrio perfeito. Adão e Eva tinham uma missão especial: cuidar deste jardim maravilhoso. Eles conheciam cada planta, cada animal e deram nome a todas as criaturas. Imagine poder entender a linguagem dos pássaros ou conversar com os animais. A conexão deles com a natureza era profunda e íntima. No Éden, não havia necessidade de trabalhar duro para sobreviver. A terra produzia alimento em abundância e Adão e Eva podiam desfrutar de todos os frutos, exceto de uma única árvore. Esta proibição não era um teste cruel, mas uma oportunidade para eles exercerem seu livre-arbítrio e demonstrarem amor e obediência a Deus. O tempo no Éden devia passar de forma diferente. Sem a pressão do envelhecimento ou da morte, Adão e Eva podiam explorar, aprender e crescer sem pressa. Cada dia trazia novas descobertas e alegrias. A criatividade e a curiosidade floresciam num ambiente de total liberdade e segurança. Neste mundo perfeito, não havia medo, vergonha ou conflito. Adão e Eva viviam em harmonia um com o outro e com toda a criação. Seu relacionamento era puro e sem complicações, baseado no amor verdadeiro e na confiança mútua. Era o plano original de Deus para a humanidade. Uma vida de plenitude, propósito e comunhão perfeita com o Criador. A queda, o momento que mudou tudo. Tudo mudou num único momento de escolha. A serpente, o mais astuto dos animais, abordou Eva com uma pergunta aparentemente inocente. Foi isso mesmo que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Esta pergunta plantou a semente da dúvida no coração de Eva. A conversa entre Eva e a serpente foi o primeiro debate filosófico da história. A serpente questionou a bondade de Deus, sugerindo que ele estava privando Eva de algo valioso. Vocês não vão morrer, disse a serpente. Deus sabe que, quando vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para o fruto com novos olhos. Parecia tão bom, tão saboroso, tão desejável. A promessa de sabedoria e poder era irresistível. Com um gesto que ecoaria através dos séculos, ela pegou o fruto e comeu. Depois ofereceu a Adão, que também comeu. Naquele instante, algo fundamental mudou no universo. Os olhos de Adão e Eva se abriram, mas não da maneira que esperavam. Pela primeira vez, sentiram vergonha de sua nudez. O medo entrou em seus corações. Quando ouviram Deus caminhando no jardim, em vez de correrem ao seu encontro com alegria, se esconderam. O confronto com Deus foi doloroso. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. A harmonia perfeita do Éden foi quebrada. As consequências do pecado foram severas. Expulsão do jardim, trabalho árduo, dor no parto, conflito entre o homem e a mulher, e finalmente a morte. Mas mesmo neste momento sombrio, Deus mostrou misericórdia. Ele fez roupas de pele para cobrir Adão e Eva, o primeiro sacrifício da história, e fez uma promessa: um dia, o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esta promessa de redenção seria o fio de esperança que atravessaria toda a história humana. O mundo pós-Éden, uma nova realidade. Fora do Éden, Adão e Eva enfrentaram um mundo muito diferente. A terra, antes generosa, agora produzia espinhos e ervas daninhas. Adão tinha que trabalhar duro para cultivar alimento, com o suor do seu rosto.
Eva experimentaria dor ao dar à luz seus filhos. A morte, antes desconhecida, tornou-se uma realidade inescapável. Mas nem tudo estava perdido. Embora expulsos do paraíso, Adão e Eva ainda mantinham uma conexão com Deus. Eles ensinaram seus filhos sobre o Criador e a promessa de redenção. A vida era dura, mas havia esperança. O mundo fora do Éden era vasto e inexplorado. Adão e Eva, e depois seus filhos, tiveram que aprender a sobreviver neste novo ambiente. Eles desenvolveram habilidades de agricultura, caça e construção. Cada dia trazia novos desafios e descobertas. A natureza, antes completamente dócil, agora apresentava perigos. Animais que antes eram mansos podiam se tornar ameaças. O clima, antes sempre perfeito, agora podia ser imprevisível. Adão e Eva tiveram que aprender a se proteger dos elementos e dos predadores. Mas havia também beleza e maravilha neste novo mundo. As estações do ano, o nascer e o pôr do sol, as estrelas no céu noturno, tudo isso era novo e fascinante. Adão e Eva e suas gerações seguintes aprenderam a apreciar a beleza da criação, mesmo em sua forma caída. As primeiras famílias, Caim e Abel. Adão e Eva tiveram seu primeiro filho, Caim. Imagine a emoção deles ao segurar um bebê pela primeira vez. Eva exclamou: "Com o auxílio do Senhor tive um homem." Depois veio Abel, o segundo filho. Os primeiros irmãos da história humana cresceram juntos, aprendendo sobre o mundo e sobre Deus com seus pais. Caim se tornou agricultor, trabalhando a terra como seu pai havia ensinado. Abel, por sua vez, tornou-se pastor de ovelhas. Ambos os irmãos aprenderam a importância de oferecer sacrifícios a Deus, uma prática que apontava para a futura redenção prometida. Um dia, os irmãos trouxeram suas ofertas. Caim ofereceu frutos da terra, enquanto Abel trouxe as primeiras e melhores ovelhas de seu rebanho. A Bíblia nos diz que Deus olhou com agrado para a oferta de Abel, mas não para a de Caim. Não era uma questão do tipo de oferta, mas da atitude do coração. Caim ficou furioso. O ciúme e a inveja começaram a corroer seu coração. Deus falou com ele, advertindo-o sobre o perigo do pecado que estava à porta. Mas Caim não deu ouvidos. Em um momento de fúria, ele atacou seu irmão Abel e o matou. Foi o primeiro assassinato da história humana. Quando Deus confrontou Caim, perguntando onde estava Abel, Caim respondeu com a famosa frase: "Sou eu o guardião de meu irmão?" Esta resposta revelou o quanto o pecado já havia endurecido o coração de Caim. O castigo foi severo. Caim foi condenado a ser um fugitivo e errante na terra. Mas mesmo neste julgamento, vemos a misericórdia de Deus. Ele colocou uma marca em Caim para protegê-lo da vingança. Caim partiu para a terra de Nod, a leste do Éden, onde construiu uma cidade e teve filhos. Assim começou a linhagem de Caim, que se desenvolveria paralelamente à linhagem de Sete, o filho que Deus deu a Adão e Eva para substituir Abel. A linhagem de Sete, mantendo a fé. Após a trágica perda de Abel e a partida de Caim, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Eva disse: "Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, pois Caim o matou." Com Sete começou uma nova linhagem, uma que começou a invocar o nome do Senhor. A genealogia de Sete nos mostra uma linha de homens que mantiveram a fé em Deus. Enos, filho de Sete. Quenã, Maalalel, Jared. Cada um desses nomes representa gerações que passaram adiante o conhecimento de Deus e a promessa da redenção. Um nome que se destaca nessa linhagem é Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Imagine uma pessoa tão próxima de Deus que sua comunhão era como uma caminhada diária. Enoque viveu 365 anos e então, misteriosamente, já não era encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Esta é a primeira menção na Bíblia de alguém que não experimentou a morte física. O filho de Enoque, Matusalém, é famoso por ser o homem que viveu mais tempo na história bíblica, 969 anos. Pense na sabedoria e experiência acumuladas em quase 1 milênio de vida. Matusalém
deve ter sido uma fonte incrível de conhecimento e história para sua família e comunidade. O último nome nesta genealogia antes de Noé é Lameque. Quando seu filho nasceu, ele o chamou de Noé, dizendo: "Este nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou." Este nome profético apontava para o papel crucial que Noé desempenharia na história da humanidade. A linhagem de Sete nos mostra como a fé em Deus foi preservada através das gerações, mesmo num mundo cada vez mais corrupto. Estes homens mantiveram viva a promessa de redenção, passando adiante o conhecimento de Deus e suas leis. Eles foram como uma luz brilhando na escuridão crescente do mundo antediluviano. Longevidade extraordinária, vidas de quase 1 milênio. Uma das características mais intrigantes do mundo antediluviano era a longevidade extraordinária dos seres humanos. Adão viveu 930 anos. Seu descendente, Matusalém, alcançou a incrível idade de 969 anos. Imagine viver quase 1 milênio. Esta longevidade tinha implicações profundas para a sociedade antediluviana. Pense no acúmulo de conhecimento e experiência que uma pessoa poderia adquirir em centenas de anos. Um único indivíduo poderia ver o desenvolvimento de várias gerações, acompanhando mudanças e progressos ao longo de séculos. A transmissão de conhecimento seria muito mais direta. Adão, por exemplo, poderia ter conhecido pessoalmente muitas gerações de seus descendentes. Ele poderia contar a história da criação e da queda para seus bisnetos, tataranetos e além. Não havia necessidade de livros de história. A história viva caminhava entre eles. Esta longevidade também permitia um desenvolvimento tecnológico e cultural acelerado. Uma pessoa poderia passar séculos aperfeiçoando uma habilidade ou explorando um campo de conhecimento. Imagine um artesão com 500 anos de experiência ou um músico que teve meio milênio para aperfeiçoar sua arte. As relações familiares também seriam muito diferentes. Várias gerações coexistiriam simultaneamente. Uma criança poderia conhecer não apenas seus avós, mas seus tataravós e além. As famílias seriam unidades muito maiores e mais complexas do que conhecemos hoje. No entanto, esta longevidade também tinha seu lado negativo. Se uma pessoa escolhesse o caminho do mal, teria séculos para aperfeiçoar suas más inclinações e influenciar negativamente muitas gerações. Isso pode explicar por que a maldade se espalhou tão rapidamente no mundo antediluviano. A questão de por que as pessoas viviam tanto tempo naquela época é objeto de muita especulação. Alguns sugerem que o ambiente pré-diluviano era muito diferente, talvez com níveis mais altos de oxigênio ou menor radiação cósmica. Outros propõem que os efeitos genéticos do pecado ainda não haviam se acumulado completamente. Seja qual for a razão, esta longevidade extraordinária fazia do mundo antediluviano um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. Era um mundo onde o passado estava sempre presente, onde a sabedoria dos séculos caminhava lado a lado com as novas gerações, um mundo de possibilidades e perigos únicos. O desenvolvimento da civilização, as primeiras cidades e tecnologias, mesmo fora do Éden, a humanidade não permaneceu estagnada. O livro de Gênesis nos dá vislumbres fascinantes do desenvolvimento da civilização antediluviana. Caim, após ser expulso da presença de Deus, construiu a primeira cidade mencionada na Bíblia, chamando-a Enoque, em homenagem a seu filho. Imagine esta primeira cidade. Provavelmente começou como um pequeno assentamento, crescendo ao longo de décadas e séculos. Com a longevidade das pessoas naquela época, Caim poderia ter visto sua cidade crescer por centenas de anos, talvez se tornando uma metrópole impressionante. A Bíblia menciona alguns dos primeiros pioneiros em diferentes campos. Jabal, um descendente de Caim, é descrito como o pai daqueles que habitam em tendas e criam rebanhos. Ele pode ter sido o primeiro a desenvolver técnicas avançadas de pastoreio e a criar habitações móveis, revolucionando o estilo de vida nômade. Seu irmão, Jubal, é mencionado como o pai de todos os que tocam harpa e flauta.
Aqui vemos o nascimento da música como uma arte formal. Imagine os primeiros instrumentos sendo criados, as primeiras melodias sendo compostas. A música, que hoje é tão fundamental para a nossa cultura, teve seu início naqueles tempos remotos. Outro irmão, Tubal-Caim, é descrito como forjador de todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Esta é uma revelação surpreendente, pois sugere que a metalurgia já estava bastante avançada no mundo pré-diluviano. A capacidade de trabalhar com metais é geralmente associada a civilizações muito mais recentes. Mas aqui vemos que essa tecnologia já existia nos primórdios da humanidade. Essas menções breves nos dão uma ideia de uma sociedade em rápido desenvolvimento, com pessoas vivendo centenas de anos. O progresso tecnológico poderia ser muito mais rápido do que imaginamos. Um inventor poderia passar séculos aperfeiçoando suas criações. As cidades provavelmente cresceram em tamanho e complexidade. Sem as limitações de tempo que temos hoje, a arquitetura poderia ter alcançado níveis impressionantes. Imagine edifícios e monumentos que levaram séculos para serem construídos, cada geração adicionando sua marca. A agricultura também deve ter se desenvolvido significativamente. Com tanto tempo para observar os ciclos da natureza e experimentar diferentes técnicas, os fazendeiros antediluvianos provavelmente desenvolveram métodos sofisticados de cultivo e irrigação. O comércio e a economia certamente floresceram. Com a especialização em diferentes ofícios, um sistema de troca e comércio deve ter se desenvolvido. Talvez até formas primitivas de escrita e contabilidade tenham surgido para facilitar essas transações. A longevidade também teria permitido viagens e explorações extensas. Uma pessoa poderia passar décadas explorando territórios distantes, mapeando o mundo conhecido e estabelecendo rotas comerciais. Tudo isso nos leva a imaginar um mundo pré-diluviano muito mais avançado do que geralmente pensamos. Não era um mundo primitivo de caçadores-coletores, mas uma civilização complexa e sofisticada, com tecnologias que podem ter sido perdidas no dilúvio e só redescobertos milênios depois. A corrupção crescente, o lado sombrio do progresso. Enquanto a civilização florescia em termos de tecnologia e cultura, um processo paralelo de degradação moral estava em andamento. A Bíblia nos diz que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Este contraste é fascinante e perturbador. Por um lado, temos uma sociedade alcançando níveis impressionantes de desenvolvimento. Por outro, vemos essa mesma sociedade afundando em níveis cada vez mais profundos de corrupção moral. A violência parece ter se tornado endêmica. Lameque, um descendente de Caim, vangloria-se de ter matado um homem por feri-lo, declarando que se Caim seria vingado 7 vezes, ele seria 77 vezes. Esta atitude revela uma cultura onde a vingança e a violência eram glorificadas. A longevidade, que permitia tanto progresso, também significava que pessoas más tinham séculos para aperfeiçoar suas maldades e corromper outros. Imagine um tirano cruel governando por centenas de anos, ou um criminoso com séculos para aprimorar suas técnicas. A riqueza e o conforto gerados pelo progresso tecnológico podem ter levado a um aumento do materialismo e da busca pelo prazer a qualquer custo. As pessoas podem ter se tornado cada vez mais focadas em satisfazer seus desejos imediatos, esquecendo-se de Deus e de seus semelhantes. A Bíblia sugere que houve uma erosão das estruturas familiares tradicionais. Há menções a pessoas tomando para si mulheres, quantas quiseram, indicando uma quebra do modelo de casamento estabelecido por Deus no Éden. O conhecimento, em vez de aproximar as pessoas de Deus, parece tê-las afastado. Talvez o orgulho pelo progresso alcançado tenha levado muitos a acreditar que não precisavam mais do Criador. Esta corrupção não era apenas individual, mas sistêmica. As estruturas sociais, as instituições, os sistemas de governo, tudo parece ter sido permeado por esta maldade crescente. Era como se a sociedade como um todo tivesse decidido virar as costas para Deus.
O resultado foi um mundo onde a injustiça prevalecia, onde os fortes oprimiam os fracos, onde a violência era a norma. A beleza e o progresso alcançados pela civilização antediluviana eram manchados por esta sombra de maldade que se espalhava por toda parte. Este cenário nos lembra que o progresso tecnológico e cultural, por si só, não garante o progresso moral. Uma sociedade pode ser altamente avançada em termos materiais, mas profundamente corrupta em seu coração. É uma lição que ressoa fortemente em nossa própria era de avanços tecnológicos sem precedentes. Os Nefilins, gigantes na Terra. Um dos aspectos mais intrigantes e misteriosos do mundo pré-diluviano é a menção aos Nefilins. A Bíblia os descreve como heróis da antiguidade, homens famosos, e os associa à união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quem eram esses Nefilins? O termo hebraico Nefilim pode ser traduzido como os que idos, ou os que fazem outros cair. Algumas tradições os interpretam como gigantes físicos, seres de estatura e força sobre-humanas. A origem dos Nefilins é objeto de muito debate. Uma interpretação é que eles eram o resultado da união entre anjos caídos, os filhos de Deus, e mulheres humanas. Esta visão vê os Nefilins como seres híbridos, parte angelicais e parte humanos, dotados de habilidades e conhecimentos extraordinários. Outra interpretação vê os filhos de Deus não como anjos, mas como homens da linhagem de Sete, que se casaram com mulheres da linhagem de Caim. Nesta visão, os Nefilins seriam o resultado da mistura entre a linhagem fiel a Deus e a linhagem que havia se afastado dele. Independentemente de sua origem exata, os Nefilins são descritos como seres excepcionais. Eles eram heróis, sugerindo feitos notáveis de força, coragem ou habilidade. Eram famosos, indicando que sua reputação se espalhou amplamente. Imagine um mundo onde esses seres extraordinários caminhavam entre os homens comuns. Que tipo de impacto eles teriam na sociedade? Seriam líderes, guerreiros, inventores? Suas habilidades superiores os colocariam naturalmente em posições de poder e influência. A presença dos Nefilins pode ter acelerado ainda mais o desenvolvimento tecnológico e cultural do mundo antediluviano. Se eles possuíam conhecimentos ou habilidades sobre-humanas, poderiam ter introduzido inovações surpreendentes em áreas como arquitetura, metalurgia ou medicina. Ao mesmo tempo, a existência dos Nefilins parece estar ligada ao aumento da maldade no mundo. Talvez seu poder e influência tenham sido usados para oprimir os mais fracos. Ou talvez sua mera existência, como seres híbridos, fosse vista como uma corrupção da ordem natural estabelecida por Deus. A menção aos Nefilins adiciona um elemento quase mítico à narrativa do mundo pré-diluviano. Eles nos fazem imaginar uma era de maravilhas e horrores além de nossa compreensão. Um mundo tão diferente do nosso que beira o fantástico. Curiosamente, a Bíblia menciona que havia Nefilins na terra naqueles dias e também depois, sugerindo que alguns podem ter sobrevivido ao dilúvio. Isso levou a muitas especulações sobre sua possível influência na história pós-diluviana. Os Nefilins permanecem como uma das partes mais enigmáticas da narrativa bíblica. Um lembrete de que o mundo antediluviano era um lugar de mistérios que ainda não compreendemos completamente. A decisão divina, o anúncio do dilúvio. Conforme a maldade se espalhava pela terra, a tristeza de Deus crescia. A Bíblia usa uma linguagem poderosa para descrever a reação divina. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era só para o mal, todos os dias. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso cortou-lhe o coração. Esta passagem nos dá um vislumbre surpreendente das emoções de Deus. O Criador, vendo sua criação se corromper tão completamente, sente uma dor profunda. A palavra hebraica, usada aqui, que traduzimos como arrependeu-se, carrega o sentido de pesar, de lamento profundo. Imagine o coração de Deus neste momento.
Ele havia criado a humanidade para ter um relacionamento de amor com ele, para ser o ápice de sua criação. Agora vê essa mesma humanidade afundando em níveis cada vez mais profundos de depravação. É como um pai vendo seus filhos escolherem caminhos destrutivos, impotente para impedi-los sem violar seu livre-arbítrio. Diante dessa situação, Deus toma uma decisão drástica. Vou exterminar da face da terra o homem que criei. Esta não é uma decisão tomada levianamente ou com raiva, mas com profunda tristeza. É a decisão de um cirurgião que decide amputar um membro gangrenado para salvar o corpo. No entanto, mesmo neste momento sombrio, há um raio de esperança. A Bíblia nos diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Em meio a um mundo totalmente corrompido, ainda havia um homem justo, um homem que andava com Deus. Deus revela seu plano a Noé. Ele vai enviar um dilúvio para limpar a terra, mas vai preservar Noé e sua família. Noé recebe instruções detalhadas para construir uma arca, um navio enorme que abrigará sua família e representantes de todas as espécies de animais. Este anúncio deve ter sido chocante para Noé. Imagine receber a notícia de que todo o mundo que você conhece será destruído e que você será responsável por preservar a vida na terra. A magnitude dessa responsabilidade é quase inimaginável. Ao mesmo tempo, este anúncio é um testemunho da misericórdia de Deus. Mesmo ao pronunciar julgamento, ele provê um meio de salvação. A arca não é apenas um meio de preservar a vida física, mas também um símbolo de esperança, uma promessa de um novo começo. A decisão de Deus de enviar o dilúvio nos lembra que, embora ele seja misericordioso e paciente, há um limite para o mal que ele tolerará. É um aviso solene de que nossas ações têm consequências e que não podemos presumir que a paciência de Deus durará para sempre. Ao mesmo tempo, a preservação de Noé e sua família nos mostra que Deus sempre mantém um remanescente fiel, sempre provê um caminho de redenção. Mesmo nos momentos mais sombrios da história humana, a esperança nunca é completamente extinta. A construção da arca, um projeto de fé. Quando Deus ordenou a Noé que construísse a arca, ele forneceu instruções específicas. A embarcação deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Em medidas modernas, isso equivale a aproximadamente 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Era um projeto de proporções monumentais, especialmente para a época. Imagine Noé explicando este projeto para sua família. Deus falou comigo, ele deve ter dito. Precisamos construir um navio enorme porque vai chover tanto que o mundo inteiro ficará submerso. Em um mundo que provavelmente nunca tinha visto chuva, pois a Bíblia sugere que antes do dilúvio a terra era regada por névoa, esta deve ter parecido uma ideia absurda. A construção da arca não foi apenas um desafio técnico, mas também um ato de fé extraordinária. Noé trabalhou neste projeto por décadas, enfrentando sem dúvida o ridículo e a incredulidade de seus contemporâneos. Dia após dia, ano após ano, ele persistiu, confiando na palavra de Deus mesmo quando tudo ao seu redor parecia contradizê-la. O processo de construção deve ter sido fascinante. A Bíblia menciona que a arca foi feita de madeira de gófer, um tipo de madeira que não conseguimos identificar com certeza hoje. Alguns especulam que poderia ser cipreste ou cedro, madeiras conhecidas por sua durabilidade e resistência à água. A arca tinha 3 andares, com compartimentos internos, e era coberta de piche por dentro e por fora para torná-la impermeável. Tinha uma única porta na lateral e uma janela no topo. Era, em essência, um imenso cofre flutuante, projetado não para navegar, mas para sobreviver às águas turbulentas do dilúvio. A logística de reunir todos os materiais necessários deve ter sido um desafio imenso. Florestas inteiras provavelmente foram derrubadas para fornecer madeira suficiente. A produção de piche em tal quantidade teria exigido operações em grande escala. E então, havia a questão da mão de obra.
A Bíblia não menciona especificamente quem ajudou Noé, além de sua família imediata, mas é difícil imaginar que um projeto dessa magnitude pudesse ser realizado por apenas 8 pessoas. Talvez Noé tenha contratado trabalhadores, que podem ter visto o projeto como uma oportunidade de emprego de longo prazo, mesmo que não acreditassem em seu propósito. Enquanto a arca tomava forma, ela deve ter se tornado um ponto de referência na paisagem, um testemunho visível da fé de Noé e um aviso constante do julgamento vindouro. Podemos imaginar as pessoas vindo de longe para ver esta estrutura estranha e gigantesca, perguntando-se sobre seu propósito. Durante todo esse tempo, Noé não era apenas um construtor, mas também um pregador. A Bíblia o chama de pregador da justiça. Ele deve ter aproveitado cada oportunidade para advertir as pessoas sobre o juízo vindouro e chamá-las ao arrependimento. A construção da arca foi, portanto, mais do que um projeto de engenharia. Foi um ato de obediência, um testemunho de fé e uma oferta de salvação para um mundo que estava prestes a enfrentar o juízo divino. Era um símbolo de esperança em um tempo de escuridão crescente, uma promessa de que Deus sempre provê um caminho para aqueles que confiam nele. Os últimos dias, a calma, antes da tempestade. Após décadas de trabalho árduo e fé inabalável, a arca finalmente estava pronta. Noé tinha 600 anos quando recebeu a ordem final de Deus. Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Imagine a cena. A enorme arca erguia-se imponente, um testemunho silencioso da fé de um homem e do juízo iminente de Deus. Ao redor, a vida continuava como sempre. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, alheias à catástrofe que estava prestes a desabar sobre elas. Então, algo extraordinário começou a acontecer. Animais de todas as espécies começaram a chegar, como que guiados por uma força invisível. Eles vinham em pares, macho e fêmea, entrando ordeiramente na arca. Este desfile de criaturas deve ter sido um espetáculo incrível, talvez o último chamado de Deus para que as pessoas prestassem atenção e se arrependessem. Por 7 dias, Noé e sua família trabalharam para acomodar todos os animais na arca. Imagine a atmosfera dentro daquela embarcação gigante. O ar devia estar cheio dos sons e cheiros de milhares de criaturas. A família de Noé provavelmente estava ocupada organizando suprimentos, verificando as acomodações, preparando-se para uma jornada cuja duração desconheciam. Fora da arca, o mundo continuava sua rotina, ignorando os sinais. Talvez alguns tenham zombado ao ver Noé e sua família entrando na arca com os animais. Outros podem ter ficado intrigados, mas não o suficiente para investigar mais a fundo ou levar a sério as advertências de Noé. No 7º dia, algo inédito aconteceu. Deus fechou a porta da arca. Não foi Noé quem selou a entrada, mas o próprio Deus. Este ato divino marcou um ponto sem retorno. A oportunidade de arrependimento havia passado. O juízo estava prestes a começar. Dentro da arca, Noé e sua família devem ter esperado com uma mistura de temor e expectativa. Eles haviam obedecido a Deus, mas agora estavam completamente dependentes dele. Do lado de fora, o céu ainda estava claro. Não havia sinal de chuva. Deve ter sido um momento de tensão crescente, a calma antes da tempestade. Esses últimos momentos antes do dilúvio são um poderoso lembrete de como as pessoas podem se tornar complacentes, ignorando os avisos até que seja tarde demais. Jesus comparou os dias de Noé aos últimos dias antes de sua segunda vinda, advertindo que muitos estarão despreparados, ocupados com as coisas cotidianas da vida, sem perceber a iminência do juízo divino. A história também nos mostra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, tanto de juízo quanto de salvação. Ele havia prometido o dilúvio, e o dilúvio viria. Mas ele também havia prometido preservar Noé e sua família, e essa promessa também seria cumprida. Enquanto o mundo aguardava inconscientemente, a arca flutuava silenciosamente,
um testemunho da graça de Deus em meio ao juízo, uma promessa de esperança e um novo começo para além das águas que estavam prestes a cobrir a terra. O dilúvio começa, o mundo submerso. No 600º ano da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, naquele dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Este versículo marca o início do evento mais catastrófico da história da Terra. Não era apenas chuva caindo do céu, mas as próprias fundações do planeta pareciam estar se despedaçando. A expressão fontes do grande abismo sugere erupções vulcânicas massivas, talvez acompanhadas por tsunamis gigantescos. Imagine a cena. O céu, que antes nunca havia conhecido chuva, agora estava negro de nuvens. A água caía não em gotas, mas em cortinas impenetráveis. O som deve ter sido ensurdecedor. O rugido da chuva, o estrondo do trovão, o rugido das águas subindo. Para aqueles fora da arca, o terror deve ter sido indescritível. As pessoas provavelmente correram para os pontos mais altos, desesperadas para escapar das águas que subiam rapidamente. Cidades inteiras foram engolidas, civilizações varridas em questão de horas. Todo o conhecimento, toda a cultura, todas as realizações do mundo antediluviano estavam sendo apagados. Dentro da arca, Noé e sua família devem ter ouvido os gritos de desespero daqueles que ficaram para trás. Podemos apenas imaginar a angústia que sentiram, sabendo que eram os únicos sobreviventes de um mundo que estava desaparecendo. À medida que as águas subiam, a arca foi levantada do chão. Aquela enorme embarcação, que por tanto tempo havia sido objeto de zombaria, agora era o único refúgio seguro em um mundo inundado. A Bíblia nos diz que a arca flutuava sobre a superfície das águas. Por 40 dias e 40 noites, a chuva continuou caindo. As águas subiram até cobrirem os picos das mais altas montanhas. A topografia da terra estava sendo completamente remodelada pela força das águas. Vales eram escavados, montanhas eram erodidas, continentes inteiros possivelmente estavam sendo reconfigurados. A vida dentro da arca durante este período deve ter sido um desafio imenso. 8 pessoas cuidando de milhares de animais, em meio a uma tempestade que sacudia a embarcação. O barulho, o cheiro, a escuridão, tudo isso deve ter testado a fé e a resistência de Noé e sua família ao extremo. Mas em meio a todo esse caos, havia uma promessa. Deus não havia esquecido Noé. A arca, em toda a sua aparente fragilidade diante das forças da natureza desencadeadas, era um testemunho da proteção divina. Era o vaso escolhido por Deus para carregar as sementes de um novo mundo através das águas do juízo. O dilúvio marca um ponto de virada na história bíblica. É o fim de uma era e o início de outra. O mundo que emergirá das águas será fundamentalmente diferente daquele que foi submerso. É um lembrete poderoso do juízo de Deus contra o pecado, mas também de sua graça em preservar um remanescente para um novo começo. Enquanto as águas subiam e o mundo antigo desaparecia, a arca flutuava como um símbolo de esperança. Em seu interior estavam as promessas de Deus e o futuro da humanidade, preservados através da fé de um homem que escolheu confiar em Deus mesmo quando tudo parecia perdido. A vida na arca, sobrevivendo ao caos. Enquanto o mundo lá fora era engolido pelas águas, a vida dentro da arca apresentava seus próprios desafios únicos. 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas, eram responsáveis por cuidar de milhares de animais, em uma embarcação sacudida por uma tempestade sem precedentes. O interior da arca deve ter sido um lugar de atividade constante. Alimentar e cuidar de tantos animais diferentes era uma tarefa monumental. Cada espécie tinha suas próprias necessidades dietéticas e de habitat. Alguns animais eram predadores, outros presas. Manter todos saudáveis e separados adequadamente deve ter exigido planejamento meticuloso e trabalho incansável.
O cheiro dentro da arca provavelmente era intenso. Com tantos animais confinados em um espaço fechado, a questão da eliminação de resíduos deve ter sido um desafio constante. A família de Noé provavelmente passava grande parte de seu tempo limpando, tentando manter condições sanitárias adequadas. A escuridão era outro fator a ser considerado. Com apenas uma janela no topo da arca, a maior parte do interior deve ter sido bastante escura. Lanternas ou tochas teriam sido necessárias para navegar pelos 3 andares da embarcação. O barulho também deve ter sido ensurdecedor. O som da chuva batendo no teto, o rugido das águas do lado de fora, os gritos e chamados de milhares de animais, tudo isso criava uma cacofonia constante que deve ter sido estressante para humanos e animais. O movimento da arca era outro desafio. Embora projetada para flutuar e não para navegar, a embarcação ainda estaria à mercê das ondas e correntes. Os ocupantes teriam que se adaptar a um balanço constante, o que poderia causar enjoo e dificultar tarefas simples. Psicologicamente, a experiência deve ter sido intensa. A família de Noé sabia que eram os únicos sobreviventes de toda a humanidade. A responsabilidade de preservar a vida na terra pesava sobre seus ombros. Além disso, havia a incerteza. Quanto tempo durariam as águas? O que encontrariam quando finalmente pudessem sair da arca? No entanto, em meio a todos esses desafios, havia também momentos de beleza e maravilha. Imagine observar de perto animais que normalmente seriam perigosos ou difíceis de se aproximar na natureza. A oportunidade de estudar e interagir com tantas criaturas diferentes deve ter sido extraordinária. Mais importante ainda, havia a certeza da presença e proteção de Deus. A família de Noé tinha testemunhado a fidelidade de Deus em cada etapa de sua jornada até aquele momento. Essa confiança em Deus deve ter sido sua âncora em meio à tempestade literal e figurativa que enfrentavam. A vida na arca era, em muitos aspectos, uma miniatura do novo mundo que emergiria após o dilúvio. Era um microcosmo onde humanos e animais coexistiam em um espaço confinado, dependendo uns dos outros e, ultimamente, da provisão de Deus para sua sobrevivência. Cada dia na arca era um testemunho da graça de Deus e da fidelidade de Noé. Era uma lição viva de mordomia, cuidado com a criação e confiança nas promessas divinas. Enquanto o mundo lá fora passava por uma transformação catastrófica, dentro da arca, as sementes de um novo começo eram cuidadosamente preservadas e nutridas. As águas baixam, sinais de esperança. Após 150 dias, as águas do dilúvio começaram finalmente a baixar. A Bíblia nos diz que Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. Este vento, possivelmente acompanhado por mudanças tectônicas, marcou o início de uma nova fase na história do dilúvio. Imagine o alívio e a expectativa que Noé e sua família devem ter sentido quando perceberam que o movimento constante da arca estava diminuindo. Após meses de balanço incessante, a embarcação finalmente encontrou um ponto de apoio. No 17º dia do 7º mês, a arca pousou sobre os montes de Ararat. O Monte Ararat, situado na atual Turquia, tornou-se o ponto de ancoragem da arca. Imagine a cena: uma embarcação gigantesca pousada no alto de uma montanha, cercada por um vasto oceano que lentamente recuava. Era um sinal visível de que Deus estava cumprindo sua promessa. Noé e sua família, no entanto, não podiam simplesmente sair da arca imediatamente. As águas ainda cobriam grande parte da terra, e eles precisavam ter certeza de que era seguro emergir. Assim começou um período de espera e observação. 40 dias depois que o topo das montanhas se tornou visível, Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo. Esta ave, conhecida por se alimentar de carniça, voou de um lado para outro até que as águas secaram sobre a terra. Era um primeiro teste, mas não forneceu informações conclusivas. Em seguida, Noé soltou uma pomba. Diferentemente do corvo, a pomba retornou à arca, não encontrando lugar para pousar. Este foi um sinal de que, embora as águas estivessem baixando,
a terra ainda não estava pronta para ser habitada. 7 dias depois, Noé soltou a pomba novamente. Desta vez, ela retornou com uma folha de oliveira fresca no bico. Esta imagem, que se tornou um símbolo universal de paz e esperança, deve ter enchido o coração de Noé de alegria. Era uma prova tangível de que a vida estava ressurgindo na terra. Após mais 7 dias, Noé soltou a pomba pela 3ª vez. Desta vez, ela não retornou. Este foi o sinal que Noé esperava. A terra estava seca o suficiente para que a pomba encontrasse um novo lar. Finalmente, no 1º dia do 1º mês do 601º ano de Noé, as águas tinham secado sobre a terra. Noé removeu a cobertura da arca e viu que a superfície do solo estava seca. Que visão deve ter sido essa? Após mais de um ano confinado na arca, Noé podia ver um mundo transformado, lavado e renovado. No entanto, Noé não agiu precipitadamente. Ele esperou mais 57 dias, até que Deus finalmente lhe deu a ordem: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Faça sair também todos os animais. Este período de espera e observação nos ensina lições valiosas sobre paciência e confiança em Deus. Mesmo quando vemos sinais de que nossa situação está melhorando, é sábio esperar pela orientação clara de Deus antes de agir. A descida das águas do dilúvio marca o início de uma nova era na história da Terra. O mundo que emergia era fundamentalmente diferente daquele que havia sido submerso. Paisagens foram reconfiguradas, ecossistemas foram alterados, e a própria atmosfera da Terra pode ter sido modificada. Para Noé e sua família, cada sinal de que as águas estavam baixando era um lembrete da fidelidade de Deus. Ele havia prometido não apenas julgar o mundo, mas também preservar um remanescente para um novo começo. Agora, eles estavam prestes a pisar em um mundo renovado, carregando consigo as promessas e as responsabilidades de um novo pacto com Deus. Um novo mundo, o primeiro arco-íris. Quando Noé e sua família finalmente saíram da arca, pisaram em um mundo transformado. A paisagem que os cercava era irreconhecível. Moldada pelas forças do dilúvio, era uma terra nova e inexplorada. O ar devia estar limpo e fresco, purificado pela chuva de 40 dias. A vegetação, embora ainda esparsa, começava a brotar novamente, sinal de que a vida estava ressurgindo. O primeiro ato de Noé ao sair da arca foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus. Este ato de adoração e gratidão deve ter sido profundamente comovente. Imagine a cena: uma família, os únicos sobreviventes humanos, ajoelhados diante de um altar improvisado no topo de uma montanha, cercados por um mundo recém-lavado. A resposta de Deus a este ato de adoração foi estabelecer um novo pacto com a humanidade. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio, dizendo: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Para selar este pacto, Deus fez algo extraordinário. Ele criou o arco-íris. Ponho nas nuvens o meu arco. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra, disse Deus. Imaginem o espanto e a admiração de Noé e sua família ao verem pela primeira vez esse espetáculo de cores no céu. O arco-íris, um fenômeno que hoje consideramos comum, deve ter sido uma visão de tirar o fôlego para aqueles primeiros observadores. Cada cor brilhante era um lembrete da promessa de Deus, um sinal de esperança pintado no próprio céu. Este primeiro arco-íris marcou o início de uma nova era na relação entre Deus e a humanidade. Era um sinal visível e recorrente da fidelidade de Deus, um lembrete constante de sua promessa de preservação. Cada vez que a chuva caísse e o sol brilhasse, o arco-íris apareceria como um testemunho silencioso do pacto de Deus. O simbolismo do arco-íris é profundo. Um arco, normalmente uma arma de guerra, agora estava virado para cima, apontando para Deus, como se ele estivesse depondo suas armas de juízo. As múltiplas cores representavam os diversos aspectos da graça de Deus, todos unidos em uma exibição harmoniosa.
Para Noé e sua família, o arco-íris deve ter sido uma fonte de conforto e segurança. Sempre que as nuvens escurecessem e a chuva começasse a cair, eles poderiam olhar para o céu em busca daquele sinal colorido, lembrando-se da promessa de Deus. O arco-íris também simbolizava um novo começo para a criação. Assim como tinha havido 7 dias na criação original, agora havia 7 cores no arco-íris, marcando uma espécie de recriação após o dilúvio. Este novo mundo pós-diluviano era um lugar de novas oportunidades e responsabilidades. Deus renovou o seu mandato original para a humanidade. Sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e povoem-na. Noé e sua família tinham a tarefa de recomeçar a civilização humana, desta vez com o conhecimento claro das consequências do pecado e da fidelidade de Deus. O primeiro arco-íris, portanto, não era apenas um belo fenômeno natural, era um símbolo poderoso de promessa, perdão e um novo começo. Era um lembrete constante de que, não importa quão escuras as nuvens possam ficar, a graça de Deus ainda brilha através delas, pintando o céu com cores de esperança. Lições do dilúvio. O que podemos aprender? A história do dilúvio, longe de ser apenas um relato de destruição, está repleta de lições profundas que ressoam até os dias de hoje. Vamos explorar algumas dessas lições. A seriedade do pecado. O dilúvio nos mostra quão seriamente Deus leva o pecado. A corrupção da humanidade atingiu um ponto em que Deus decidiu que era necessário um recomeço radical. Isso nos lembra que nossas ações têm consequências e que o pecado, se não for tratado, pode levar à destruição. A importância da obediência. Noé se destaca como um exemplo de obediência inabalável. Ele construiu a arca e pregou a justiça por décadas, enfrentando o ridículo e a incredulidade. Sua fidelidade nos ensina o valor de seguir a Deus, mesmo quando suas instruções parecem ilógicas aos olhos do mundo. A paciência de Deus. Embora o julgamento tenha vindo, não foi sem avisos. Deus deu à humanidade amplo tempo para se arrepender. Isso revela o coração de Deus, que é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, segundo Pedro 3:9. A provisão de Deus em meio ao julgamento. Mesmo ao julgar o mundo, Deus providenciou um meio de salvação. A arca é um poderoso símbolo da graça de Deus em meio à sua justiça. A importância da fé. Hebreus 11:7 elogia a fé de Noé, que o levou a construir a arca, movido por santo temor. Sua história nos lembra que a fé muitas vezes envolve agir com base nas promessas de Deus, mesmo quando não vemos evidências imediatas. O valor de um remanescente fiel. Através de uma única família fiel, Deus preservou a humanidade e a criação animal. Isso nos ensina que mesmo um pequeno grupo de pessoas fiéis pode fazer uma diferença enorme no plano de Deus. A renovação e o recomeço. O dilúvio não foi o fim, mas um novo começo. Isso nos lembra que Deus é um Deus de segundas chances, capaz de trazer renovação mesmo após a destruição mais catastrófica. A mordomia da criação. Deus confiou a Noé a tarefa de preservar as espécies animais. Isso reafirma nossa responsabilidade como mordomos da criação de Deus. O perigo da complacência. Jesus usou os dias de Noé como um alerta contra a complacência espiritual. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. As pessoas estavam tão absortas em suas vidas cotidianas que ignoraram os avisos de julgamento iminente. A fidelidade de Deus às suas promessas. O arco-íris nos lembra que Deus sempre cumpre suas promessas. Ele prometeu não destruir o mundo novamente com um dilúvio e tem mantido essa promessa por milênios. A importância da família. Deus salvou não apenas Noé, mas toda a sua família. Isso destaca o papel crucial da família no plano de Deus e a importância de nutrir a fé dentro da unidade familiar. O perigo do progresso sem princípios. A civilização antediluviana era avançada, mas moralmente corrupta. Isso nos adverte contra o progresso tecnológico ou cultural que não é acompanhado por avanço moral e espiritual.
a realidade do julgamento divino. O dilúvio nos lembra que, embora Deus seja amoroso e misericordioso, Ele também é justo e julgará o pecado. Isso nos chama ao arrependimento e a viver vidas santas. A universalidade do pecado e da graça. O dilúvio afetou toda a humanidade, assim como o pecado afeta a todos. Mas a salvação oferecida através da arca também estava disponível para todos que acreditassem, prefigurando a oferta universal de salvação em Cristo. A importância da preparação espiritual. Assim como Noé se preparou para o dilúvio, somos chamados a nos preparar espiritualmente para os desafios e julgamentos que virão. Essas lições do dilúvio não são meras curiosidades históricas, mas verdades atemporais que podem moldar nossa compreensão de Deus, de nós mesmos e de nosso lugar no plano divino. Elas nos chamam a uma fé mais profunda, uma obediência mais completa e uma apreciação mais rica da graça e da justiça de Deus.